Brasil é famoso pelas belezas naturais, pela diversidade e também está ficando conhecido como um país de empreendedores. De olho nesse movimento, vamos descobrir por que empreender mexe com o orçamento pessoal. É super importante, eu falo isso por experiência própria, que você não depender dos seus retornos da empresa que você acabou de abrir para sobreviver. Veja como se organizar para obter os recursos necessários para abrir um negócio e os riscos financeiros envolvidos. Um erro básico, primário e muito comum na vida dos empreendedores é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica no que diz respeito ao caixa. Além de conhecer mais sobre a vida financeira e profissional de quem decidiu ter um negócio próprio. Quer saber mais? O Educação Financeira já está no ar. O Brasil é a nação mais empreendedora entre os países do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Por aqui, 17 em cada 100 pessoas adultas estão tocando um negócio próprio. São cerca de 22 milhões de pessoas vivendo a fase inicial de um empreendimento, que pode durar aí até 3 anos e meio de vida. Até no cotidiano, não é difícil notar esse movimento. Afinal, quem nunca desejou ser patrão e não ter mais chefe? Se você nunca quis isso, com certeza já ouviu essa ideia de alguém. Sempre a gente tem esse objetivo, né? De trabalhar por conta. Montar o meu salão um dia. Seria mais uma franquia, não abrir uma própria empresa, né? Você acha que a vida de patrão é mais fácil que a vida de empregado? Não, ela é mais difícil do que do colaborador, porque você tem que sonhar por você e sonhar por eles. Todo mundo trabalha, então se é bom ou ruim, vai depender da pessoa. É mais tranquilo, né? Você não tem tantos horários para ser cumprido. Mas não é fácil não, né? Quando a gente é funcionário, a gente tem alguns direitos, né? Alguns privilégios que a gente como autônomo não tem. Não quer dizer que é fácil, mas ela é mais gostosa, com certeza. Você tem domínio de você mesmo, então é mais legal. Desejar, muita gente deseja. Boa parte das pessoas enfrenta o desafio, mas o fato é que 4 em cada 10 empresas no Brasil fecham as portas antes do 2º ano de vida. Ou seja, empreender um negócio próprio é um investimento de alto risco. Então, normalmente o risco está associado à questão da dedicação de tempo e à dedicação de capital. E a pessoa tem que estar disposta a isso, né? Então, eu costumo dizer que uma pessoa que tem pouco a arriscar e começa a se desenvolver e aí começa a ser admirada pela sociedade, pelo desempenho empreendedor, ela tem, na realidade, muito pouco a arriscar. Mas quando ela começa a juntar dinheiro, ela começa a ter uma qualidade de vida melhor, ela começa a se questionar se ela realmente vai continuar arriscando daquela forma, tanto dinheiro quanto tempo, né? E, evidentemente, a atividade empreendedora exige estudo, exige dedicação, exige superar barreiras, são vários outros aspectos que estão relacionados também com o risco, se a pessoa está disposta a investir aquilo tudo em cima da ideia. Para começar, é oportuno resgatar aquele velho conceito para quem quer se organizar. Comece sempre arrumando as gavetas da casa, ou seja, organize primeiro as finanças pessoais. Afinal, saber controlar o dinheiro que entra e sai da conta bancária pessoal é um bom exercício para futuramente poder controlar o caixa de uma empresa. Fica a dica: a primeira medida a ser tomada por um futuro empreendedor é organizar criteriosamente suas próprias finanças. E a segunda medida é guardar dinheiro. E as pessoas que são descontroladas na sua vida pessoal geralmente repetem esse mesmo erro quando vão olhar o seu negócio, né? E acaba misturando a conta da empresa com a conta da pessoa física e depois não consegue fazer uma avaliação se aquele negócio está indo bem ou está indo mal. Uma parte que é importante, muito ligada à educação financeira, é você fazer a avaliação do fluxo de caixa que esse negócio vai gerar. Um erro básico, primário e muito comum na vida dos empreendedores é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica no que diz respeito ao caixa, né? A disponibilidade para gastar no dia a dia. Esse é o maior erro, né? É o começo de todo o mal que a empresa tem. Um bom plano de negócio vai indicar ao empreendedor quanto ele precisa para abrir o negócio e ele vai ter que se perguntar que fonte ele vai usar para buscar aqueles recursos, uma poupança própria ou uma poupança própria combinada com financiamento. Acho que essa é a primeira fase e é super importante.
Débora estudou na Itália e voltou ao Brasil com uma ideia fixa de abrir o próprio negócio. Ao unir a paixão por design de objetos e a necessidade de um mundo sustentável, ela enxergou uma oportunidade. Criou uma empresa de brinquedos que surpreendem pela simplicidade e tem feito maior sucesso com a criançada. A ideia demorou tempo assim para ser colocada no papel, porque como eu estava abrindo a empresa sozinha, assim, do zero é muito difícil. Então a gente fez todo um planejamento, eu tive ajuda de familiares, porque eu nunca tinha aberto uma empresa. Então eu fui colocando no papel os custos, eu fui pensando na estrutura que eu ia precisar ter, no custo mesmo assim de quanto eu ia gastar inicialmente, do que ia me retornar rápido ou não. Então eu fui colocando no papel e fui cumprindo as etapas assim, seguindo bem um cronograma. No começo realmente o lucro que a empresa deu eu não retirei nada para mim. Eu esperei a empresa começar a caminhar um pouco, porque senão se a gente começa a tirar tudo também no começo, aí realmente... Aí não aguenta, né? A empresa ela não tem como continuar ativa. Então, só quando ela dá um lucro maior que eu retiro alguma coisa para mim. Senão eu vou deixando no caixa. Uma pesquisa feita em 2010 mostrou que enquanto um brasileiro abre um novo negócio por necessidade, 2 o fazem por oportunidade. Ou seja, descobriram nichos de mercado para empreender. E a maioria deles, 58%, abre seus negócios com até R$10 mil. Empreender é algo que deve começar muito antes da abertura do negócio, muito antes até dos primeiros gastos com o empreendimento. O processo de planejar, pesquisar e formar reservas vai permitir que se perceba na prática se existe verdadeiro interesse por aquilo que se está buscando. Funciona como uma prova. Você sabia que um empreendedor precisa pensar em pelo menos 2 reservas financeiras? Uma com os recursos para investir no novo negócio e outra para sustentar a família durante o prazo de amadurecimento desse negócio. Para isso é essencial saber quanto a família gasta por ano e considerar que os recursos investidos no negócio são uma poupança da família, que durante algum tempo, talvez anos, não será devolvida. Considerando esses aspectos, fazer a conta certa significa calcular o valor da reserva para o sustento da família, ou seja, calcular o prazo de retorno para o capital investido no negócio e ter guardado o valor do orçamento por esse prazo. Além disso, o negócio deve devolver para a família o capital investido remunerado por uma taxa de juros adequada. Somente depois disso, as receitas do empreendimento podem ser considerados ganhos para o patrimônio familiar. Das suas economias, né, ou do seu patrimônio, às vezes você vende um carro, tá? Você retira uma grande fatia para investir num plano de negócio. Tá? Repare, eu falei num plano de negócio, não numa empresa. Ou seja, você estudou primeiro para empreender depois. Quando você faz isso, né, você tinha uma rentabilidade, vamos dizer que era de 10% ao ano nas suas economias. A sua empresa tem que te dar mais do que 10% ao ano sobre aquele capital investido, porque senão é melhor, se teria sido melhor, não ter feito nada. Outra questão, o seu trabalho tem que ser remunerado, porque lá as suas economias, elas estavam rendendo juros e você fazia nada. Agora você tem que abrir a sua loja, você tem que abrir o seu salão, você tem que abrir o seu consultório e estar presente. Portanto, não basta ter 11% ou 12%, você tem que ter 15% ou 20% de rentabilidade sobre o capital investido para que haja vantagem nessa mudança. Engana-se quem pensa que a vida de patrão é fácil. Além de dinheiro, o empreendedor vai ter que investir muito tempo e esforço. Muitas vezes é preciso trabalhar mais do que 8 horas por dia. É preciso lidar com os altos e baixos do mercado e na lista de aprendizados necessários estão estudar finanças, aprender a gerenciar pessoas e se empenhar na administração. Por tudo isso, é recomendável escolher o novo empreendimento com muita cautela e também com o coração. Afinal, a vida do empreendedor será reestruturada em torno do novo negócio. Irineu nasceu em Sergipe e mudou-se para São Paulo em busca de novas oportunidades. Trabalhou como garçom e na cozinha de alguns restaurantes, mas sempre com um único sonho, ter um negócio próprio.
Hoje, dono de um bistrô, ele sabe que a vida de empreendedor tem prós e contras. Eu sempre tive vontade realmente de empreender, de criar alguma coisa que eu pudesse trabalhar e dar emprego para mais pessoas, né? E você também vai aprendendo, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que inteligente é aquele funcionário que ele está dentro da empresa e vai aprendendo como é que toca o negócio, como é que o negócio está andando, né? Para ele amanhã, depois, querer montar seu próprio negócio, ter um conhecimento, sem dúvida nenhuma. Não é tão fácil. Empreender não é você só chegar e dizer, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir um comércio, vou abrir um negócio. Você tem que conhecer realmente, né? E cada dia que passa, você vai aprendendo cada vez mais, vai aprendendo com a convivência com os clientes, com o funcionário e com tudo no dia a dia, né? Quando eu comecei aqui, por exemplo, eu decidi um imóvel meu, eu vendi uma residência, uma casa, para investir aqui no restaurante. Então, aproximadamente em torno de 200, 250 mil reais, quando eu comecei, quando eu abri o restaurante. Lógico que para sobreviver, né, no dia a dia, sem dúvida nenhuma, é super importante, eu falo isso por experiência própria, que você não depender dos seus retornos da empresa que você acabou de abrir para sobreviver. Então eu fui sempre uma pessoa, um cara pé no chão. Então, tipo assim, sempre eu tenho cuidados em todos os recursos da empresa e deixar voltado para a empresa. Então todo o lucro que vem dando no dia a dia, eu procuro investir na empresa, comprar mais coisas para a empresa, reformar sempre, criar alguma coisa diferente, contratar mais pessoal e também dar uma melhorada em tudo que acontece dentro do espaço, né? É super importante você fazer a manutenção e continuar investindo. É isso que eu procuro sempre fazer. O empreendedorismo ele é bom. Porém, o conhecimento para o empreendedorismo é o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso daquela empreitada. É preciso tratar o assunto com a seriedade que ele merece, porque além de ser um investimento de médio a longo prazo, abrir um novo negócio mexe com muito mais do que dinheiro. Envolve perspectivas promissoras, mas também bastante risco. Mexe com sonhos, expectativas, com a carreira e com a vida de toda a família, lembre-se disso. A gente fica por aqui. Sempre que quiser, escreva suas dúvidas, sugestões e críticas para o e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.